Muito bem, meus queridos. Então vamos para a nossa aula de placas litosféricas e vamos falar um pouquinho sobre a teoria da tectônica de placas. Lembrando, nós estamos vendo várias teorias até chegar na teoria da tectônica de placas, várias teorias que vão falando sobre a movimentação dos continentes, até nós chegarmos na tectônica de placas. Então começamos lá com a teoria do Wegener e da deriva dos continentes. Depois falamos um pouco sobre a expansão do fundo dos oceanos e vimos toda a morfologia do fundo dos oceanos, até nós chegarmos então à teoria da tectônica de placas, aonde nós vamos conhecer as placas litosféricas e no final, então, entender a relação das placas litosféricas e o movimento, então, dos continentes, ok? Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é, lembrem, o planeta Terra, lá no início da sua formação, há 4,7 mil milhões de anos atrás, ele era uma grande bola incandescente de magma, de material magmático em estado líquido. À medida que a superfície foi resfriando, essa superfície se solidificou, formou então o primeiro material rochoso, sólido, e ao longo do tempo, vamos dizer assim, essa casca sólida, ela foi se fragmentando. É a partir dessa fragmentação, então, que nós passamos a ter as placas, as chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas, ok? É sempre importante lembrar, as placas elas têm áreas e espessuras variáveis. O que isso quer dizer? Que eu tenho placas de diferentes tamanhos e eu tenho placas com espessuras de diferentes, eu tenho placas com diferentes espessuras. Por que isso acontece? Porque muitas vezes eu tenho placa onde eu tenho um continente sobre ela e, em outros casos, eu tenho placas que eu tenho um oceano sobre ela e isso acaba, de certa forma, deformando a litosfera em alguns lugares. Ela fica um pouquinho mais, digamos assim, achatada e em outros lugares nem tão achatada, então a espessura dela acaba variando. E muito importante nós lembrarmos que abaixo da nossa litosfera nós temos uma camada muito importante para a tectônica de placas, que é a astenosfera. Por que ela é importante? Porque ela é uma camada que, por mais que ela se comporte como sólida, por conta da pressão, ela está muito mais para ser uma camada líquida, ou seja, de um material fundido ou parcialmente fundido, do que efetivamente sólida. Então é por conta dessa plasticidade da astenosfera que os movimentos das placas tectônicas vão acontecer. Ok? Então vamos começar a falar dos limites agora, os limites entre as placas. Então, nós temos três limites, e o primeiro desses limites é o limite divergente ou construtivo, ou seja, eu tenho um limite, logo eu tenho uma interação entre duas placas. Nos limites divergentes, nós temos um movimento, como o próprio nome está dizendo, divergindo, ou seja, as placas estão se afastando. E aí nós temos que esse limite aqui, essa falha aqui no meio, nós chamamos de rift. Quando nós estivermos falando de um limite divergente no fundo de um oceano, nós vamos ter aqui a saída de magma, né, e a formação, então, das dorsais oceânicas. Quando nós estivermos falando de um limite divergente sobre uma placa continental, o que vai acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo, o que vai acontecer, deixa eu apagar aqui, o que vai acontecer é que a crosta ela vai se fragmentando, literalmente ela vai rasgando. E com o passar dos milhares de anos, pode ocorrer a formação de um novo oceano aqui. Tá bem? Então, os limites divergentes, eles são muito importantes, é muito importante nós lembrarmos que ele é um limite construtivo. Então, por exemplo, quando nós estamos analisando lá no fundo do oceano, então nós temos aqui a placa litosférica, e como ele está divergindo, está abrindo um espaço para o material mantélico ascender e ser exteriorizado. Esse material mantélico ele começa a solidificar. Quando ele vai solidificando, ele vai formando nova placa e, obviamente, nova crosta aqui em cima. E aí lembrem que aqui o que formava era a dorsal oceânica, tá? Então, os limites divergentes, eles podem ser chamados também de construtivos, porque eles constroem placa, constroem crosta, mas principalmente a placa, ok?
porque eles estão se afastando. É um local com muita atividade vulcânica, porque obviamente o Rift é um tipo de vulcão, que a gente chama de vulcão fissural, e tem alguma atividade sísmica, porque à medida que as placas vão se movimentando, o material rochoso ali ele vai se reacomodando, ele vai se fragmentando e vai se reacomodando, então há liberação de energia, e essa energia ela gera ondas sísmicas, logo ela gera atividade sísmica, tá bem? Então vamos para nossa próxima falha. Falha não, desculpem, para o nosso próximo limite. Então são os limites convergentes ou destrutivos. Aqui então nós temos duas placas que estão convergindo e em dois casos, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, uma dessas placas irá afundar e à medida que ela afunda e ela se aprofunda na astenosfera, ela vai sendo fusionada, ou seja, o material vai sendo destruído. Por isso que essas placas são, por isso que esses limites são chamados de limites convergentes ou destrutivos. Tá bem? Já já nós vamos falar dos dois limites onde acontece a destruição e um dos limites que não acontece destruição e acontece formação de vulcões. Aí nós vamos ver lá num simulador, tá bem? O que nós precisamos saber aqui de imediato? Que os limites convergentes são locais de destruição de placa, em dois casos, ou seja, na maioria das vezes, é um local com muita atividade vulcânica, porque na destruição da placa há a formação de vulcão e, obviamente, muita atividade sísmica, certo? Vamos lá. Limites transformantes ou conservativos. Nesse tipo de limite, o que está acontecendo? As placas, elas simplesmente estão se movimentando uma ao lado da outra em direções opostas. Então aqui não há nem destruição de placa, nem construção de placa. A placa, ela se mantém. Por isso que ele é chamado de limite transformante ou conservativo. As placas deslizam uma ao lado da outra, claro que em sentidos opostos. Aqui nós não temos atividade vulcânica, porém nós temos muita atividade sísmica, tá bem? Então, vamos aqui ao nosso simulador. Muito bem, então vamos começar pelos limites divergentes. Então eu vou colocar duas placas aqui continentais para a gente perceber duas coisas aqui. Então aqui nós temos um movimento divergente, as placas vão começar a se afastar. No início do afastamento das placas não há atividade vulcânica aqui, porque tem toda a crosta continental. Mas à medida que as placas vão ficando cada vez mais distantes, o que a gente está vendo aqui acontecer é a formação de um oceano. Tá? Então, lá no início do Jurássico, no final do Jurássico, quando a Pangeia começa a se fragmentar, nós temos a formação, por exemplo, do Atlântico Norte. Então, aqui, por exemplo, estaria Portugal, aqui estaria os Estados Unidos. Então, aqui está o Rift. Então, aqui a gente está tendo a subida do material mantélico, e aí o que nós teríamos a formação aqui, ó. Olha só. Então aqui a gente tem o Rift. Peraí, que se eu não botar a caneta aqui não vai funcionar, né? Então aqui nós teríamos o Rift e aqui nós teríamos a formação das dorsais oceânicas, depois a nossa planície abissal. Tá? Então, aqui nós temos o movimento divergente ou construtivo, porque à medida que o material está subindo, ele também vai formando placa, nova placa aqui, a placa vai ser destruída lá na frente, mas aqui eu tenho a formação de placa. Tá? Então, vamos ao nosso movimento agora convergente. Então, no convergente, nós vamos fazer em etapas. Vamos colocar duas placas. Duas placas oceânicas. No movimento entre duas placas oceânicas, a placa que irá afundar será a placa mais densa, tá bem? Então vamos fazer essa anotação. Ó, nos movimentos, então, de uma placa oceânica versus uma placa oceânica, qual é a que vai afundar? Quem subducta, né? O movimento de subducção é a mais densa, que nós também podemos dizer que é a mais antiga.
Tá? Então, numa placa oceânica versus oceânica, nós temos a mais densa, a mais antiga afundando. E uma das coisas que acontece é a formação de vulcão. Por quê? Porque aqui a placa está sendo destruída, todo esse material que forma a placa, ele está se transformando de novo em um material mantérico. Ele, pela densidade, por ele estar muito mais quente, menos denso, ele vai subir até a superfície e aqui em cima ele vai formar então um vulcão. Isso nós chamamos de arco vulcânico insular. Por que insular? Porque ele está formando várias ilhas. Porque a gente não pode esquecer, meninos, que nós estamos falando de duas placas oceânicas. Então, o que, que nós temos aqui em cima? Nós temos o mar, tá? Que isso aqui tudo é oceano, então isso aqui são ilhazinhas que vão se formando, tá bom? Então aqui um arco vulcânico insular, placa oceânica versus oceânica, a mais densa, a mais antiga é aquela que afunda, tá bem? Então vamos reiniciar aqui e agora vamos falar de uma continental a uma oceânica. E aqui eu já quero chamar a atenção para vocês do seguinte: olha aqui as espessuras das placas. Essa placa toda aqui, ó, ela está até fazendo uma coisa que nós chamamos de isostasia, ela está deformando a astenosfera por conta aqui do peso do continente. Não é bem do peso, é da densidade, mas ela acaba deformando a astenosfera. Tá bem? Mas vamos ao que interessa aqui. Então, temos aqui uma placa continental frente a uma placa oceânica. As placas oceânicas, elas são mais densas que as continentais, então elas sofrem a subducção. Tá bem? Então, continental, vamos lá, uma placa no encontro de placas, placa continental versus uma placa oceânica, quem irá sofrer a subducção, faltou um Czinho ali, a subducção será a placa oceânica, porque é mais densa do que a placa continental, ok? Muito bem. Então, da mesma forma, o que irá acontecer aqui? A placa irá ser destruída, esse material irá subir, ou seja, esse material agora está em estado líquido, menos denso, ele acaba subindo e formando então vulcões. Nós temos atividade sísmica e vulcânica. Aqui nós estamos falando de continente, então eu não estou falando, obviamente, de uma ilha. Então, como é que eu chamo essa cadeia de montanhas? Aqui eu estou falando de um arco vulcânico continental, tá bem? Um arco vulcânico continental, porque esses vulcões estão sendo formados no continente. É o exemplo aqui a Cordilheira dos Andes. Toda a Cordilheira dos Andes, que vai de norte a sul da América do Sul, foi formada através de uma subducção da placa de Nazca, que afundou sobre a placa da América do Sul, formando então aquela cordilheira. Tudo aquilo lá é vulcão. Tá? Inclusive temos ainda vulcões em atividade na Cordilheira dos Andes. E finalmente, aqui nos nossos limites convergentes, nós temos placas continentais versus placas continentais, ou seja, o choque entre duas placas continentais. E no choque entre duas placas continentais, nenhuma delas irá afundar e não haverá destruição de placa, tá? Então vamos anotar isso que é muito importante aqui. Deixa eu apagar aquilo lá e vamos aqui, ó. Não há destruição de placa. Não a destruição. Ao contrário, aqui, o que ocorre é a elevação da crosta, porque as rochas estão se esmagando, e eu tenho um processo que nós chamamos aqui de orogênese. O que quer dizer essa palavrinha aqui? Oro, em grego, quer dizer montanha, gênese quer dizer formação. Então, nós temos a formação de uma cadeia montanhosa. Exemplo, os Himalaias. A placa da Índia se chocou com a placa da Ásia, formando os Himalaias. Então, lembrem, no encontro entre placa
placa continental versus placa continental, eu não tenho destruição, eu tenho formação de montanha, tá bem? E finalmente, não menos importante, vamos a um movimento transformante. Então, os movimentos transformantes, como vocês podem ver, não tem nada sendo destruído, não tem nada sendo formado. A única coisa que acontece é quando esse movimento ocorre, todo esse material rochoso aqui, que era uma coisa só, ele vai se fragmentando. Então, aqui eu tenho muita atividade sísmica. Tá? Então, o limite transformante é um limite conservativo, não há destruição e não há formação de crosta. Bem? Dessa forma, então nós chegamos aqui para a nossa teoria da tectônica de placas. Então vamos lá. Então, a camada superficial da Terra está dividida em diferentes placas litosféricas ou placas tectônicas. Falamos isso lá no início. Essas placas sofrem processos de formação ou destruição. Formação nos limites divergentes, destruição nos limites convergentes. E aqui vem uma parte importante. Lá do interior da Terra, todo aquele material líquido que está sendo aquecido, ele vai se tornando menos denso. Então, nós temos aqui um material que está subindo, menos denso, menos denso. Quando ele chega aqui na litosfera, ele começa a trocar calor com a litosfera e ele começa a ficar mais denso do que o material que está vindo abaixo dele. E aí ele é empurrado para cá. Claro que aqui também tem material sendo empurrado para lá. É esse movimento aqui, o que nós chamamos de movimento de convecção, que acaba arrastando a placa para cá, e nesse caso aqui, esta placa para cá. Esse material cada vez vai ficando mais frio, vai ficando mais denso, e ele volta a afundar, onde ele vai ser reesquentado e vai subir. Isso aqui, esse movimento de esquenta, fica menos denso, sobe, perde calor, se adensa e desce, é o chamado de corrente de convecção. Então, são as correntes de convecção o principal motor da nossa teoria da tectônica de placas. Lembrem, o Wegener não falava disso, o Wegener nem sabia que a litosfera existia, tá bem? Então, as correntes de convecção são o principal motor, da nossa teoria da tectônica de placas, tá bem? Então, é isso, chegamos aqui ao final da nossa aula sobre teoria da tectônica de placas e limites e placas tectônicas.